boa noite, está começando mais um Sociedade em Ação e hoje é terça-feira, dia 17 de outubro, e eu tenho a alegria de receber ele que é mestrando em processos e manifestações culturais, militante e ativista LGBTQIA+, de São Leopoldo, ouvidor geral aqui do município e também fez 698 votos na última eleição de 2020. Quem está aqui comigo com esse baita currículo é o Daniel Passaglia. Dani, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma ótima conversa, um ótimo debate. Dani, eu te convidei aqui mesmo para conversar sobre um tema que chegou aí nas últimas semanas, que é sobre o casamento homoafetivo, né? Mas antes disso, eu queria que tu te apresentasse para o nosso público. Quem é Daniel Passaglia, natural de São Leopoldo? Saber um pouquinho mais sobre essa história e que tu conte pra gente. Então, me caracterizo sempre como um militante do movimento LGBT, um militante dos direitos humanos, um jovem que entende que é possível que a gente viva de outra forma, sabe? Com os nossos direitos preservados, que a gente viva com dignidade, com respeito, né? E por isso que, como tu bem disse, me dedico a estudar, sou um estudante fruto da política pública do governo Lula, sobretudo, né? Porque fui estudante para a Unista, agora bolsista da CAPES, né? Na Fevale. Então, tudo isso constitui um pouco da pessoa que eu sou. Hoje mesmo, trabalhando na prefeitura, sempre na busca por preservar o direito das pessoas, né? Sou natural aqui de São Leopoldo, nasci no Hospital Centenário, como um bom leopoldense, né? Tenho orgulho dessa história e acredito que é possível que a gente faça muito ainda na nossa cidade, né? Para poder justamente viver com o mínimo de dignidade possível que hoje tem sido nos negada, como a gente vai conversar aqui mais adiante. Dani, hoje tu é ouvidor geral aqui do município, mas antes disso tu já tem uma longa trajetória, né? Como é que começou isso daí? Então, eu comecei aqui na Prefeitura de São Leopoldo coordenando a Secretaria de Direitos Humanos, né? Onde eu fiquei até 2022. E aí, a partir disso, a gente estrutura, então, várias pautas relativas ao que são direitos humanos na cidade, como um projeto de formação, tanto com os professores, quanto com os profissionais da saúde. A gente fez também formações com a Guarda Municipal, tudo voltada para a preservação do direito, garantia de direito, né? E emancipação das pessoas, para que as pessoas conheçam seus direitos e possam reivindicá-los a partir disso. E a minha ida para a ouvidoria, ela também contribui nesse sentido, né? Para que a gente possa fazer com que esse seja um espaço de fato que as pessoas possam buscar quando elas se sentem violadas no seu direito, né? Claro que numa outra perspectiva, porque ali a gente está lidando muito mais com serviços, acesso aos serviços, mas isso não deixa de ser uma garantia, uma preservação do direito das pessoas. E qual é que é o teu desafio lá na ouvidoria? O desafio é cada vez poder acolher melhor as pessoas, né, Will? Assim, fazer com que as pessoas tenham conhecimento de que o serviço público também é para elas, de alguma forma, e é feito e é desenvolvido para que seja uma cidade, de fato, com o olhar de todas as pessoas. Então, esse é um local onde a gente pode exercer tanto controle social, que já era o que a gente fazia dentro da Secretaria de Direitos Humanos, né? Mas também, hoje, trazendo para a ouvidoria essa dinâmica de ter uma relação mais direta com os usuários, né? Que vão até a prefeitura, em algum momento, para reivindicar, para reclamar ou para solicitar alguma situação que eles entendem que pode ser feita de outra forma, né? E a gente faz justamente essa mediação. Então, acho que o desafio é investir permanentemente na qualificação dos nossos atendentes, né? Hoje eu tenho uma equipe muito valorosa, muito boa, que se dedica bastante a atender as pessoas da melhor forma e encaminhar as soluções daquilo que elas reivindicam também da melhor forma possível. E geralmente ali a ouvidoria, o pessoal já chega muitas vezes bravo, né? É difícil alguém ir lá para elogiar, né? Geralmente vai lá para bater. E como é que é para vocês, assim, receber a população e naquele momento ter que acalmar ela, né? Até porque, às vezes, nem tudo acontece como a gente acha que deveria acontecer, mas vocês estão ali nesse papel de mediador, né? Vocês são um serviço público, é aquela pessoa
foi usar o serviço público, às vezes, um pouco frustrado. Então, como é que é para vocês essa dinâmica? É um grande desafio, assim, porque as pessoas não vêm nos buscar para fazer elogios, né? Mas elas vêm na expectativa de que a prefeitura, de que o poder público resolva aquele problema. Então, uma vez que elas chegam ali, a gente entende que a pessoa ainda acredita no serviço público, né? Então, o nosso papel ali é não só mediar o conflito que está posto, né? Mas entender aquela pessoa como um agente de direito. E tratar ela com o maior respeito possível, porque realmente nem tudo é feito no tempo que a pessoa solicita, né? Porque existe uma outra escala de trabalho dentro do poder público. Mas eu acho que nessa conversa, nesse diálogo franco e honesto com as pessoas, a gente consegue avançar muito, né? Para que as pessoas entendam que, de fato, aquele serviço também está trabalhando para ela de alguma forma, né? E ver as opções de como a gente pode mediar isso num tempo que seja o tempo que a legislação vai nos prever, mas que também seja um tempo possível de execução de algum serviço ou de alguma situação que a pessoa esteja demandando. E como é que é, assim, depois que a demanda chega para vocês ali, para passar para as outras secretarias, como é que funciona a resposta que a outra secretaria... Porque vocês ali não têm a resposta de imediato, né? Vocês têm que ir atrás da secretaria, tentar entender o que aconteceu. Como é que é esse fluxo ali da ouvidoria? As pessoas nos buscam pelos canais da prefeitura, né? Seja por telefone, por e-mail, por Instagram, Facebook, ou ainda por telefone ou presencialmente, né? A partir do momento que chega uma demanda, a gente encaminha para a secretaria vai nos dar o retorno, né? Os prazos que a gente trabalha não são necessariamente prazos de execução de serviço, são prazos de retorno ao cidadão. Então, a partir do retorno dessa secretaria, a gente pode dar o retorno para o munícipe, né? Nem sempre ele sai satisfeito, né? Mas a gente tem se empenhado para que o número de insatisfação ele diminua. E tem diminuído, né? É o que os dados nos mostram. A nossa capacidade, desde que eu assumi, de receber demandas, ela aumentou. E a nossa capacidade de responder, por consequência, também aumenta, né? Claro que a gente ainda tem muitas coisas para fazer na cidade, né? E ali perpassa todo tipo de coisa. Então, desde um entupimento de uma boca de lobo, desde um buraco, uma imperfeição na via, desde uma troca de lâmpada. Então, a gente chega a receber por mês mais de 1.500 protocolos, né? Numa equipe que ela é enxuta, mas que é muito qualificada no seu trabalho. A gente não deixa, até hoje, não deixamos de abrir nenhum protocolo por falta ou insuficiência de alguma situação interna nossa. E dessas 1.500, vocês respondem, na média, quantas por mês ali? Hoje a gente está numa média de retorno ao cidadão de 80% a 85%, né, dessas demandas. Claro que se a gente for pensar que essa escala ela pode aumentar ou diminuir conforme a situação, é exemplo do que nós tivemos na pandemia, ou que nós tivemos quando a gente teve um alto índice de dengue no município, né? Essas situações até o momento eram abertas conosco, então esses protocolos a gente já teve mês que a gente abriu 2.000 e tantos protocolos, e desses, obviamente, que essa taxa de retorno ela acaba diminuindo um pouco, né? Mas a gente trabalha sempre com essa taxa de 85% a 90%. É a nossa taxa. Claro que os outros 10% a gente entende que dá incômodo, né? A gente está trabalhando para resolver os 100%. Mas a gente depende de toda uma estrutura que ela é muito maior do que somente a ouvidoria. E é importante frisar o que tu disse, né? Vocês têm um prazo de retorno pro ouvinte, não da solução do problema, exato, né? Exato. O nosso prazo ele é de 30 dias, né? Prorrogável por mais 30 pro munícipe. Agora, não significa que o serviço, dada a sua complexidade, vá ser feita nesses 30 dias. Pode ser feito antes, inclusive, né? Até porque envolve outras coisas também, exato, né? Tem casos de outros serviços que são feitos em 5, 10 dias. Agora, tem outros que demoram um pouco mais, porque vão depender de uma questão estrutural de organização da cidade. Eu abri um protocolo de uma lâmpada na frente da minha casa, no outro dia já estava trocada a lâmpada lá. Viu? Esse é um bom exemplo, tem que abrir um protocolo para nos elogiar. Eu vou abrir mesmo, porque a gente abre, vocês atendem e muitas vezes não abre o outro para elogiar, né? Exato. Eu tive uma situação da ouvidoria daí do Hospital Centenário, que eu perguntei para uma amiga minha que trabalhava lá qual é o turno e o nome do pessoal que estava trabalhando lá para fazer um elogio, porque um familiar meu foi muito bem tratado e ela até falou assim, que legal isso de um retorno das pessoas, um retorno positivo, né?
Porque a gente que está aqui acostumado só com bomba, só com bomba. Não, isso é muito importante, Will, porque isso valoriza a equipe que está ali atendendo e que muitas vezes acaba ouvindo coisas que não são necessariamente direcionadas para ela, mas ela acaba absorvendo, né? Então, esses elogios, eles servem para continuar motivando as pessoas e dizendo que sim, de fato elas estão fazendo um bom trabalho. Que ele é codependente, vai depender de outros retornos, como eu falei aqui. Mas é importante que a gente possa valorizar também um bom trabalho, de alguma forma, né? Então, quando chega elogios para a gente fica muito feliz, compartilha ali com a nossa equipe, porque nós trabalhamos de forma muito coletiva, isso é um modelo que tem dado muito certo, né? E quando chega um elogio focado para uma das nossas atendentes, né, esse elogio ele acaba sendo para todas, né? Assim como quando chega uma reclamação. Se chega uma reclamação, por exemplo, do nosso atendimento, a gente vai resolver esses problemas coletivamente, que é muito da forma que eu acredito e da minha militância no espaço público, né? A gente resolve as coisas de forma coletiva porque os problemas eles são coletivos e as soluções vão sair do coletivo também. Então, ó, tu tá nos assistindo, deixa um elogio lá para a ouvidoria se teu pedido foi atendido. Se não foi, também dá uma cobradinha que o Dani vai responder lá para vocês. Ser. Dani, já falamos da ouvidoria, mas agora eu quero falar contigo sobre quando começou esse teu... despertou essa tua vontade de ser um militante na causa LGBTQIA+. Então, eu sempre fui um militante até o momento onde eu me engajei politicamente, né, de me envolver nas causas, assim, muito na internet, né, de a gente poder entender que não está certo, a gente fazia alguns comentários, pontuava, entendia que a gente precisa se manifestar. E essa ânsia, ela foi ficando cada vez mais forte, né, e eu me envolvo, então, partidariamente ali por 2013, né, com as grandes manifestações que tivemos em junho. Então, a partir dali que as coisas começam a ficar um pouco mais... 20 centavos? Exato. A partir dali que as coisas começam a ficar um pouco mais no horizonte, assim, né? E conheço, então, o PCdoB, fui a convite da Paloma, que hoje está aqui nos acompanhando, que trabalha comigo. Fui para o partido e, na época, nós tínhamos uma ideia, né, com poucas pessoas, claro, naquele momento, de construir essa cidade, né? E ali a gente foi compreendendo onde que as nossas lutas se encaixavam, né? Porque eu sempre entendi que, bom, ser um jovem, um homem gay no nosso país, sobretudo na nossa cidade, que é uma cidade de colonização alemã, né? No Vale dos Sinos, tem um marcador que exige um posicionamento, né? Então, eu entendi que eu precisava me posicionar para além da internet, para além de uma forma isolada. Precisava que aquilo tivesse de forma coletiva, né? Que eu pudesse me manifestar dentro do partido, dentro das coisas que eu acredito, que fui ampliando nesse conhecimento, né? Alinhando, afinando, para que a gente pudesse transformar a realidade de tantos outros que talvez não tivessem alguns privilégios que eu tive, porque mesmo sendo um homem gay, ainda sou branco, né? Tenho passabilidade em alguns lugares, tem outras pessoas que não têm, né? Então, como é que a gente vai fazer com que essas pessoas também tenham acesso a direito? A gente não pode simplesmente se calar ou se aquietar, a gente tem que se envolver. E eu acredito muito nesse envolvimento. E fui me envolvendo e estou aí envolvido cada vez mais até hoje. Tu entra em 2013, tu começa a pensar politicamente em 2013, mas só concorre em 2020, né? Exato. Como é que foi esse start de concorrer? Até porque teve a eleição de 2016 antes. Como é que foi ele? Tu pensou, vou ou não vou? Ou não sei se também tu tinha idade já, porque tu é novo, né? Quantos anos tu tem? 29. Ah, não sei. Não sou muito bom de matemática. Eu também não, sou das humanas. Mas então, tinha essa eleição de 2016 ali que dava para pensar, mas o start mesmo veio em 2020. Como é que foi toda essa dinâmica? Foi uma dinâmica construída, de novo, nesse processo coletivo, porque eu entendo que as candidaturas, né, não falo que só da minha, elas têm que ser fruto de um projeto. Tu precisa ter um projeto para a cidade, né? Tu precisa ter o que dizer. Não pode ser simplesmente eu acordei num dia, estou com vontade de ser vereador, vou concorrer. Eu acho que isso não é frutífero nem para o debate político, nem para a cidade, nem para a própria pessoa de forma individual, né? Ele não é um projeto de poder. É um projeto de garantia de direitos e de conseguir chegar nesses espaços para que as pessoas vejam que esse lugar também é delas. Mas tem uma história interessante. A Lolita, que é uma grande referência da diversidade aqui da nossa cidade, ela foi candidata. E foi meu primeiro voto,
né? E a partir dali eu entendi que aquele lugar também era para meninos como eu, né? E aquilo sempre ficou em algum lugar. Mas a gente vai trabalhando, vai se organizando, vai fazendo, trabalhando em campanhas, vai se engajando em movimentos, e a gente não entende que aquele lugar, bom, talvez seja a minha hora, né? E chegou um determinado momento que coletivamente a gente entendeu, bom, é agora. E eu, como um bom militante que sou e nunca me neguei de ser, né? Não gosto desse título, acho que a militância ela é importante, a gente ser engajado, me entendi que era o meu momento e que eu deveria me colocar à disposição. Pois bem, se eu cobro que as pessoas estejam à disposição, quando chega a minha vez eu também preciso estar. Então, me coloquei à disposição, foi uma campanha muito complexa, assim, né? Muito enxuta, de poucas pessoas que tiveram, de fato, junto, organizando, pensando, porque, bom, a gente fazer campanha para os outros, mas fazer para ser diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, ela foi tão exitosa, tão bonita de ser feita e de ver esse processo agora, olhando para o que simbolizou, porque nós estávamos numa crescente ainda bolsonarista, né? Numa campanha muito bem posicionada em relação à pauta dos direitos humanos, que era um combate ferrenho do que Bolsonaro fazia, né? E a gente já entendia que a resistência ela começava na cidade. Então, bem, a gente pegou também essa onda conservadora, né, que vinha contra nós. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos felizes surpresas, quando famílias vinham e nos buscavam, né, quando as próprias pessoas da comunidade LGBT vinham e diziam assim, ai, vou levar para minha mãe, vou levar para o meu pai, que é justamente o que tentam combater hoje. Né? Que é o combate às nossas famílias, que é o combate aos nossos direitos. Quer dizer que nós não somos pertencentes de ter direito a ter uma família, senão a nossa ou pertencer à que a gente veio, né? Então, essas surpresas foram muito boas e nos deram muito mais força e fôlego para dizer, bom, não são só vocês que pensam assim, né? Então, a gente entende hoje que a gente está no caminho certo, que é um caminho onde a gente não pretende recuar, né? Entendemos que o espaço legislativo hoje na Câmara de Vereadores ele é fundamental para a construção de políticas públicas que venham ao encontro da nossa população, porque hoje nós somos perseguidos, seja a nível nacional, e isso vai tendo reprodução no município, no estado, enfim, né? E com a militância que nós temos, com a experiência dentro do próprio movimento LGBT, acho que seria qualificadíssimo que nós estivéssemos nesse espaço, porque é nosso direito também está, né? A Câmara ela é uma representação do povo, e se nós somos o povo e estamos habitando essa cidade, acho que é muito possível que a gente esteja lá também. Então, já é pré-candidato para 2024. Não vamos anunciar tão logo, né, Will? Mas é um projeto que ele continua em andamento, né? Ele é um projeto que ele não finda em 2020, né? E não se findará também em 2024, porque ele é um projeto de garantia dos nossos direitos, da gente demarcar os nossos espaços, né? E se assim a população quiser, lá nós estaremos para fazer essa defesa. Dani, tá muito bom, mas a gente precisa chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre a pauta que está perpetuando por aí, que é o casamento homoafetivo. A gente já volta, fica aí, Sociedade de Ação volta daqui a pouquinho. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. Sociedade de Ação está de volta e vocês estavam vendo aí o SEMAI, nosso patrocinador master aqui do Sociedade de Ação. Quero mandar um abraço lá pro nosso diretor Jason, para toda a galera lá, pro Dig do marketing, pro Chico, pra Carol, para todo mundo. E ó, tô esperando vocês aqui pra gente conversar sobre o Guardiões da Água. Beijo para vocês do SEMAI. Dani, voltamos e agora a gente vai falar sobre essa pauta aí, que nas últimas semanas, né, ficou em evidência, porque uma comissão lá da Câmara Federal aprovou um PL que proíbe o casamento e a união estável de pessoas do mesmo sexo. O projeto segue agora para outras comissões, mas eu queria falar contigo sobre esse assunto, assim,
O que é esse projeto, como é que está rodando e qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem muito importante que a gente fale sobre isso aqui nesse programa, porque é importante que a gente traga para as pessoas algumas informações, né? Porque as fake news hoje tomaram conta do nosso país, né? E da nossa forma de se comunicar, e a gente já nem sabe mais no que acreditar. E acho que esse clima que se criou a partir dessa proibição, né? Dessa votação, desta comissão em específico, né? Que é uma comissão, diga de passagem, extremamente fundamentalista, conservadora, né? Cria mais um ambiente de terrorismo para a população LGBT, sobretudo para os casais homoafetivos, né? Esse PL ele tramita desde 2007, né? Antes do STF compreender que o casamento entre pessoas do mesmo sexo era possível, né, juridicamente, e antes do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, trazer também a ideia de que nenhum juiz do Brasil poderia proibir de celebrar esses casamentos, né? O que a gente está falando aqui também não é dos casamentos que vão acontecer dentro das igrejas ou dos templos religiosos. Isso é importante também, né? Para que as pessoas não entendam que, bom, a liberação do casamento, a possibilidade do casamento, ele é para a celebração, juridicamente a gente está falando sobre isso, né? E a tentativa desses que tentam e que seguem nos perseguindo, né? A bem da verdade é essa. É um grupo que persegue toda e qualquer minoria e que agora entendeu que a população LGBT é a minoria da vez que eles querem exterminar, com qualquer possibilidade. Com qualquer possibilidade. Isso por quê? Porque hoje nós temos grandes representações dentro desse cenário nacional, né? A gente pode destacar a Dayana Santos, que é a nossa deputada aqui da região, foi vereadora em Porto Alegre, uma das primeiras mulheres negras eleitas deputada federal pelo Rio Grande do Sul, né? Foi o primeiro pleito onde nós tivemos a eleição de mulheres negras dentro do nosso estado. Um estado e uma totalmente mulher conservador. Exato, e uma mulher lésbica. Então, a nossa chegada lá, e eu me coloco junto enquanto movimento, a nossa chegada lá, ela desacomoda e vai fazer com que eles digam não. Então, vocês podem vir até aqui, né? Porque esse movimento ele se articula dessa forma. Então, quando eles fazem essa jogada para essa aprovação na Câmara, eles já começam a produzir isso de forma midiática. Bom, nós conseguimos vencer a pauta, mas não venceram e não vencerão, porque ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, precisa passar pela Comissão de Direitos Humanos, e aí, se passar, coisa que eu acho muito inviável, porque já é um projeto que ele é inconstitucional, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja pelo entendimento da STF, né, na celebração dos casamentos, se passa, ainda vai ser votado pelos mais de 500 deputados que nós temos. Se passar ainda nos deputados, ainda vai para o Senado. E mesmo que passe no Senado, ainda vai para a sanção presidencial. Então, são vários processos legislativos que a gente precisa esclarecer para a população, para que a gente não crie mais um clima de terrorismo. Claro, não estou diminuindo em nenhum ponto a importância, né, da violência que foi cometida ao momento que eles votam esse projeto. Mas a gente precisa entender que ainda há muito campo, mas que sirva para que a gente entenda que nenhum direito ele é permanente, sobretudo para a nossa população. Nenhum direito é permanente. A gente ainda, Will, eu digo muito isso, nós não temos o privilégio de descansar. Nós não temos o privilégio, muitas vezes, de debater assuntos banais. Porque, veja bem, a instituição do casamento, ela garante vários outros direitos, né? Direitos civis, de reconhecimento, de dizer para nós que nós somos pessoas, sujeitos, cidadãos e cidadãs. Quando eles negam essa nossa possibilidade, o que eles querem dizer que nós somos? Para além de uma pauta religiosa, porque cabe lembrar que o Brasil é um país laico. E todas as justificativas são baseadas em um fundamentalismo religioso. Todas elas. Tu não encontra uma justificativa que não seja. Mesmo a que eles querem colocar como biológicas. Coisas que eles também não se importam, né? Efetivamente, eles não se importam com nenhuma pauta que vá valorizar o direito das pessoas. Eles, na verdade, estão perseguindo direitos que já deveriam estar consolidados.
e que só não estão pela omissão desses mesmos legisladores, que na verdade eu não sei se eu posso considerar uma omissão, porque eles sabem muito bem o que estão fazendo a partir do momento que não debatem de fato sobre esse tema. Eles sabem que estão nos perseguindo, sabem que estão nos criminalizando, e essa é a pauta fundamentalista, preconceituosa e criminosa, porque a homofobia é crime, né? Então votar um projeto desse, ao meu ver, perpassa por uma atitude muito criminosa com a nossa população, né? Que já é tão marginalizada. Nós tivemos agora o suicídio de uma apoiadora bolsonarista que passou por uma terapia de conversão. Olha o absurdo, né? Muito próximo desse debate. Então, o que está em jogo não é somente o casamento, né? Antes fosse. Não é somente o casamento, é a interpretação que essas pessoas têm e que querem levar para uma sociedade para promover o ódio e violência contra nós, que já estamos no país que mais mata a população LGBT no mundo inteiro. Então, o nosso contexto social, ele já não é o melhor contexto social para se viver, né? Nós lutamos muito, lutamos permanentemente para tentar manter esses pequenos avanços que nós tivemos. Então, é fundamental, só esclarecendo essas questões mais pontuais desse processo legislativo, para que não se crie nenhum clima vitorioso deste grupo, porque não é, mas também que não se crie um clima de violência, né, para a nossa própria população. A gente ainda tem muita batalha para encampar, muita luta para fazer dentro dessa temática e que, sem dúvida, sairemos vitoriosos. Porque esse projeto, o projeto do ódio, do preconceito, da discriminação, ele não vai passar, não passará. Mas vai depender também da mobilização de cada um e cada uma que nos assiste, das pessoas que são nossas aliadas, não somente das pessoas que são da comunidade LGBT ou que se identificam, mas daqueles e daquelas que entendem a importância de garantir direitos, não criminalizar pessoas, ou afetos, ou amores, enfim. Dani, e é um retrocesso de tudo que a comunidade LGBT alcançou até aqui, né? Eu fui me aprofundar no tema e eu vi que na justificativa do projeto, os dois deputados que são agora os proponentes, né? Eles afirmam que, eu até anotei aqui para não errar o que eles falaram, e olha o absurdo. Aprovar o casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens nascem neste mundo. E também é atentar contra a existência da própria espécie humana. Olha a que ponto a gente já chegou, sabe? E é uma pauta tão vencida já, sabe? E eu queria conversar contigo sobre isso, assim. Como é que foi para vocês da comunidade LGBT receber essa informação de que eles estão votando favorável? Lembrando, uma comissão ainda tem muitos outros processos até ser aprovado o projeto de lei, esperamos que não seja, mas como é que foi para vocês receber que essa comissão aprovou esse projeto que proíbe o casamento homoafetivo? Will, nós que somos militantes do movimento LGBT e a gente que vive isso diariamente, né, a gente não se surpreende com esse tipo de ataque, né? São coisas que nós vimos e vivenciamos no dia a dia das nossas vidas, né? Agora, isso não deixa de nos entristecer, né? Para mim, me causa muita tristeza um debate de uma forma tão rasa, né, e tão limitado, porque a gente deveria estar debatendo hoje a ampliação dos nossos direitos, né, sobretudo do direito do casamento, que hoje ainda é um entendimento da STF, não é a legislação, né? Então, o que esses deputados estão fazendo lá além de perseguir pessoas, né? E as justificativas volta nas justificativas. Elas são extremamente religiosas em um país que é laico, né? Bom, não quer celebrar o casamento, não celebre na sua instituição. Fale com os seus fiéis o que eles pensam sobre isso, né? Debata, construa caminhos, né? Agora, não pode se negar por nenhuma justificativa religiosa o nosso direito civil. E é importante falar isso, né, Dani? A luta não é para casar num templo religioso, né? É o direito civil da comunidade. Então, hoje, estudando sobre o assunto, assim, eu fiquei extremamente revoltado, porque são justificativas, eu acompanhei aquela audiência pública que aconteceu, e a gente vê tanto deputado, assim, que está lá para representar o povo,
atacando de forma medíocre, baixa a comunidade, sabe? E rasa, né? Sem nenhum tipo de fundamento, porque eu também não acredito que teria algum tipo de fundamento possível para que a gente não fosse favorável ao casamento, né? Homoafetivo. Mas, mesmo dessa forma, a rasidade do debate, ele beira níveis de ignorância tremendos, porque desconhece, inclusive, a biologia, desconhece um processo histórico da nossa sociedade como um todo, que aí não é só do Brasil, né? Mas, mais especificamente aqui, esses e essas, né, que debatem contra o casamento, eles têm uma política de ódio muito bem fundamentada. Muito bem organizada, de extermínio de qualquer possibilidade de uma pessoa LGBT ter direitos no nosso país. E é por isso que a gente precisa escolher muito bem as pessoas antes de votar, né, Dani? Exatamente. O tempo vai passando aqui e a gente já está encerrando, Dani, mas antes eu queria te agradecer por ter aceito o convite, de estar aqui debatendo com a gente. 30 minutos às vezes é pouco, né, pra gente falar. O Dani que tem esse baita currículo, Dani, muito obrigado. As portas da Vale estão à disposição de vocês lá da ouvidoria, do PCdoB também. Fique à vontade. Obrigado por estar aqui esclarecendo um pouquinho mais sobre esse tema, falando um pouquinho mais da tua história, da ouvidoria. E a gente está à disposição. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. Obrigado, Will. Eu que agradeço bastante. É sempre muito bom a gente poder falar sobre essa temática para tentar trazer um pouco do que de fato está acontecendo e desconstruindo alguns preconceitos que nós eventualmente ainda temos e tentar conquistar pessoas que possam ser nossas aliadas. Essa luta não é somente da população LGBT. Essa luta é de todos e todas nós. E acho que hoje, tu abrindo portas para que a gente possa debater isso de forma consciente, racional, organizada, é uma das grandes manifestações, né, de que nós não estamos sozinhos. De que a gente tem bons aliados, pessoas que de fato não se calarão diante dessa agressão que essa comissão faz contra a nossa comunidade. Muito obrigado. Dani, muito obrigado. E é aquela velha frase, né? Se tu é contra o casamento homoafetivo, não casa com a pessoa do mesmo sexo que tu. O Sociedade em Ação dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima terça, às 19h30, com mais um assunto aí que está perpetuando na nossa sociedade. Valeu!